Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Vou te contar agora mesmo. A minha convidada de hoje veio diretamente dos Estados Unidos para compartilhar a sua história, porque ela é empresária, já mora lá há muitos anos e já é cidadã estadunidense, né? Que fala isso, né? Então, seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Márcia! Oi, Vivian, que bom que está aqui. Muito feliz de estar aqui com você e dividir a minha história para aumentar, né, o nosso trabalho do livro e as pessoas me conhecerem. Conhecer um pouquinho de tudo que você faz lá com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação e sem falar, né, que é muita luta que você já viveu, né, mulher? Muita, muita. Mas bora lá começar compartilhando. Como que tudo começou? De onde surgiu essa vontade de você ir morar nos Estados Unidos, né? E virar essa empresária de sucesso de tantos anos aí. Eu sei que tem muitas informações, a gente vai com calma, mas eu quero já começar. De onde surgiu essa vontade? Já que você foi para lá em 1990, por volta disso, né? O que você buscava naquele momento da vida, Márcia? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, como eu já te contei, e meu pai, ele trabalhava na Varig desde novinho. Meu pai aposentou na Varig de 25 anos. Hoje nem existe Varig mais, né? Era companhia aérea no tempo e eu tinha família nos Estados Unidos. A irmã do meu pai se mudou para lá nos anos 50, casou-se, teve família. E pelo fato de meu pai trabalhar na Varig, nós viajávamos e vimos muito os Estados Unidos. E eu cresci estudando inglês, e sempre em contato com a cultura americana, que eu sempre me apaixonei. E quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria terminar a faculdade e ir passar um tempo nos Estados Unidos. Eu tinha um sonho de ser babá. Olha o sonho, eu gostava de ver aquelas criancinhas né, falando inglês e achava tudo assim muito maravilhoso. E a minha vontade era ir passar um ano, né, morar com uma família, desenvolver meu inglês e voltar para o Brasil. Não tinha intenção de ficar lá, não. Mas, como Deus é que manda nos planos, toda a minha vida mudou. No dia que eu cheguei nos Estados Unidos, eu conheci uma pessoa. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 6 anos. Uau! E esse relacionamento era intenso, era uma pessoa que eu amava de verdade. Foi amor de adolescência, aquele amor intenso. Eu achava que seria o meu marido, né? E não estava dando certo, estava muito difícil. E eu também entrei na faculdade, eu gostaria de ser jornalista, mas aconteceu uma coisa horrível quando eu fiz meu vestibular e eu rasurei minha prova. E aí eu mudei o plano para direito, só para temporariamente. Acabou que eu realmente me formei em direito e me mudei para os Estados Unidos. Mas quando eu cheguei lá, minha vida, assim, no mesmo dia que eu cheguei, me transformou. Eu conheci um rapaz e ele ficou louco comigo, aquelas coisas, né? Nos Estados Unidos, naquela época, não existia muitos brasileiros. Em 1990, você sabia o seu nome, sobrenome. E aí eu comecei a namorar com ele e muito no começo já eu fiquei grávida. E desses relacionamentos que você não tem muita intimidade com a pessoa, não conhece bem, né? Você vai, é que nem um novelo, vai puxando o fio e vai conhecendo. E eu acabei descobrindo que ele não era uma pessoa que realmente tinha a ver comigo e nem sabia que eu estava grávida ainda, não. Eu estava naquele processo, acho que esse relacionamento não é bom, acho que isso não é legal pra mim, ainda tô pensando no outro, né? Aquela fase. E dali 1 mês e meio eu descobri que eu estava grávida dele e realmente entrei em pânico, porque eu amava uma pessoa e nunca fiquei grávida. E de repente essa outra pessoa apareceu na minha vida e eu realmente tive assim, momentos muito difíceis. Eu fui criada na igreja, sabe? Eu aceitei Jesus com 7 anos de idade, independente de pai, mãe. Foi um relacionamento meu mesmo, sabe? E essa questão de ter um filho de uma pessoa que eu não sentia nada por ela e ainda era uma pessoa que ele não era uma pessoa boa pra mim. Talvez se ele tivesse sido uma pessoa boa, eu teria até insistido no relacionamento. Mas eu descobri que ele tinha uma outra mulher grávida ao mesmo tempo. Uau! E aí deu, sabe, foi rapidíssimo o relacionamento, mas eu sempre tive um sonho de ser mãe.
sabe? Eu tinha um sonho de ser mãe de um menino. Eu queria menino, não queria filha, porque minhas irmãs eram mais velhas do que eu e tinham filhos, e eu era apaixonada dos meus sobrinhos. Eu até falava que se eu fosse ter filhos, eu queria um monte de homem. E aí, muita luta nesse começo, eu fiquei realmente, até marquei um aborto, sabe? Porque nos Estados Unidos é legal, aí você pode fazer. E na noite anterior, Deus mudou minha vida completamente. Eu decidi ter meu bebê e abracei aquela, né, mãe solo mesmo. Falei com o pai que eu não queria nada com ele. E mudou todos os planos, né? Nada mais que eu tinha sonhado foi para aquela direção. Aí eu já virei mãe sobrevivente, né? Eu já comecei a buscar ali como que eu vou ficar nessa terra e viver aqui e ficar com essa criança sem pedir nada para ninguém. Aí começou uma nova vida para mim, sabe? Isso foi o começo. Eu já então quero entrar por esse caminho, porque você foi com um plano, você vê como que são as coisas. Muitas vezes a gente planeja e é necessário a gente planejar. Mas muitas vezes tem coisas que a gente não tem uma explicação de imediato e as coisas mudam todo o nosso destino daquilo que a gente via planejado. Fora do controle. Fora do controle. E aí, como que foi? Você permaneceu nos Estados Unidos? Você voltou para o Brasil? Como que foi todo esse processo? Pois foi muito intenso porque eu não contei pra ninguém, sabe? Foi uma coisa muito minha, eu não sabia o que fazer. Eu tinha 24 anos, era uma menina. Hoje, quando eu olho pra trás, a minha filha tá com 20 anos, eu falo, gente, como que eu consegui, né? Penso, me deu até vontade de chorar. Mas foi muito... Eu entrei numa intimidade com Deus que nem eu sabia que existia, sabe? Nesse dia que eu realmente resolvi ter meu filho e mudar a minha vida, eu fiz um pacto com Deus que eu não queria nada de ninguém. Sabe, poderia ter voltado pro Brasil com o filho, ficado ótimo, meus pais não iam me botar para fora de casa. Mas para mim não era isso. Eu fui lá para vencer, para conquistar o meu espaço no mundo. Eu tava sem espaço no mundo. Eu tava ainda aquela filhinha do papai que recebe o dinheirinho para pagar tudo, né? E eu queria muito ser independente. Era muita vontade de ser independente, sabe? Inclusive, eu não daria um conselho para uma mãe ser mãe solo hoje, mas naquele momento eu achava que eu tinha que ser, era só eu. E que você iria dar conta. Eu ia conseguir, ia ser maravilhoso e não precisava de pai, era eu mesma que ia ser o pai e a mãe. E hoje eu mudei a minha interpretação desse Pelo processo que você viveu, né? Você viu o quanto é desafiador ser mãe solo, muito, né? Muito. E principalmente, apesar de eu falar inglês, eu tinha acabado de chegar. Foi assim, realmente não deu nem tempo para esquentar, né? Eu já tinha acabado de chegar. Mas até uma coisa que eu gostaria muito de dividir aqui nesse podcast, que eu vejo nesse tempo que eu estou nos Estados Unidos, muitos brasileiros sofrem muito, muito, muito. E eu não tive esse sofrimento na área por causa da falta da língua. Eu sempre falei inglês. Então, eu já cheguei lá, eu já fui trabalhar com americanos. Eu já me relacionei diretamente com americanos, entrei no sistema deles, entendeu? E fui me desenvolvendo assim. Não é como um imigrante que chega sem falar, que precisa de outro imigrante, e aí a vida como se atrapalha. E acaba sendo guiada pelo que dessa dependência, a experiência, né, da outra pessoa. Não, a minha experiência é única, eu mesma que me desenvolvi. Aí eu consegui... E você acredita tudo isso porque você falava em inglês? Inglês. Eu acho que eu não recomendo ninguém a não ir morar em algum lugar, porque você acaba se tornando uma subcategoria. Entendeu? Você não fala a língua, então você sempre está abaixo do que está acontecendo. Até existe, as comunidades são ao redor que existe, né? Vamos dizer, Nova York tem a comunidade brasileira, tem a comunidade hispana, tem a comunidade indiana. Várias delas são isoladas. É como se você nem estivesse nos Estados Unidos. É como se você estivesse em outro país. Porque eles não... qual é a palavra certa? Não é adaptar que eu quero dizer, eles não conseguem... A imersão na cultura, né? Eu fui para viver a cultura americana. Então, eu já cheguei lá, entrei como se fosse numa piscina, eu entrei no fundo. Mergulhou fundo. E eu tive, assim, claro que eu tive amigas, né? Você sempre tem uma pessoa que você conhece. E a irmã do pai do meu filho já morava lá há 2 anos e a maioria do pessoal faz faxina, né? Faz serviço de limpeza. E eu conheci ela e eu falei pra ela que eu queria trabalhar e se ela me ajudava, né? E até ela sabia da história da criança, né? E ela me apoiou. Aí eu consegui um emprego muito maravilhoso. Eu fui trabalhar para um brasileiro que era cirurgião, já morava nos Estados Unidos, já tinha 15 anos, tinha 3 filhinhas, que seriam cidadãs brasileiros também, que ele era casado com uma americana, e ele queria uma babá brasileira que falasse inglês, e nunca conseguia, eles só conseguiam as brasileiras que não falavam inglês, ou então outra babá. Aí eles se apaixonaram por mim, e eu não contei que eu estava grávida, não. Você foi segurando tudo aquilo com você por quanto tempo? Eu entrei lá em novembro,
Assim, eu fiquei grávida em setembro, só descobri no começo de novembro e entrei lá no meio de novembro, foi bem rápido. E aí eu falei assim, pensei na minha cabeça, e se eu não gostar da família, né? Porque você vai morar com uma família, você não sabe se você vai se adaptar, né? Eu falei, eu não vou falar nada, porque não faz, né, sentido. Aí estava na época, chegando Natal, assim, eu falei, vou falar depois do Natal, porque os americanos, eles têm o espírito do Natal. Fica todo mundo bonzinho no Natal. Aí eu pensei, se eles forem me mandar embora, pelo menos vai ser, né, calma, não vai ser aquela coisa. Mas eu gostei deles e eles gostaram de mim, as meninas gostavam muito de mim e deu tudo certo. Aí, quando chegou o dia de contar a verdade, eu sentei com eles e falei, né, que eu estava grávida, mas que eu gostaria de ficar, se eles me quisessem, que eu gostava deles, né, e que eles a decisão que eles tomassem eu ia aceitar. Aí ele, por ser médico, falou comigo se eu achava que eu conseguia trabalhar até o fim da gravidez, que ele não tinha problema nenhum. Ele só queria um laudo médico que eu era saudável e podia trabalhar. E eu trabalhei até 8 meses com a barrigona. Uau! E as meninas gostavam de mim, entendeu? Muito mesmo. Eu levava. Aí eles tiveram uma vida melhor, porque as outras babás não saíam, eles não tinham coragem de deixar elas saírem, porque elas não falavam inglês. E comigo, não. Eu ia pra pizzaria, eu ia pra sorveteria, eles saíam, passavam o fim de semana fora, sabe? Eles me adoraram. Então eu não posso dizer assim, nossa, eu tive uma dificuldade horrível nos Estados Unidos quando eu cheguei, porque é mentira, eu não tive. Sim. Eu não tive nenhuma experiência de racismo, de, sabe, me sentir inferior, aquelas coisas. Não, pelo contrário, eles gostavam muito de mim, o fato que eu era estudada, né? Que eles me tratavam assim, eu sentava na mesa com a família, nunca fui empregada, sabe? Então eu tive uma experiência muito boa nesse primeiro encontro, né, com os Estados Unidos. Sim. Apesar que eu já tinha visitado os Estados Unidos 9 meses antes de morar lá, só que eu vinha a passeio, né? E aí eu tinha essa vontade de passar um tempo e ficar. Aí, quando eu comecei a trabalhar, tudo mudou, né? Aí tem uma criança e eu peguei e falei pra ela que se ela, né, quisesse, eu não poderia mais morar com eles, mas eu poderia, né, ir e voltar todo dia. E aconteceu que ela quis que eu ficasse, sabe? Ficasse com ela. Só que aí ela engravidou. E aí ela ia precisar de outra pessoa que ficasse igual permanente. Eu já não podia mais, porque eu tinha meu filho. Aí eu saí, sabe? Mas até hoje, a mais velha, eu peguei ela com 7 anos, ela tá com 41 anos. E a gente se fala, a gente se ama, todas elas têm os filhinhos, aí elas falam, eu gostaria que você morasse perto de mim, sabe? E eu até hoje tenho contato. Que maravilhoso. Eles me mandam cartão de Natal, sabe? Tenho certeza que esse podcast eles vão saber. Com certeza. A mais velha fala português, ela foi estudar no Brasil. Então foi uma experiência assim, e ela me apoiou depois que eu falei que eu queria. Eles, nos Estados Unidos, eles são muito assim, né? Aborto é normal, não é questão de, né, de religião, essas coisas aí. Ela perguntou se queria que me ajudasse, que ela poderia me levar para fazer. Aí eu falei que não, que eu já tinha tomado a minha decisão mesmo, que eu queria ter meu filho, mesmo sabendo que ia ser muito difícil. Todos os desafios. Quando você chegou nos Estados Unidos, você foi morar onde? Eu fui morar em Newark, que eu tenho a minha irmã, que já morava lá desde os 19 anos. Ela é 5 anos mais velha que eu. E aí ela estava casada nessa época e tinha uma criança. Estava um casamento meio complicado e meu pai falou assim, eu nem queria ir para New Jersey, eu queria ir para Califórnia. Eu sou carioca, de praia, né? Mas meu pai falou, não, vai ajudar sua irmã, ela tá com criança. E eu acabei indo para New Jersey e conheci o pai do meu filho, né? Então, fiquei lá, fiquei com ela acabou se separando e nós ficamos juntas, mãe solo, ela com 2 e eu com o meu filho. Aí eu fiquei morando com ela, mais ou menos, eu creio que foi uns 3 anos. Eu morei com a minha irmã. Quando o Kevin estava com 2 anos, eu me mudei. E aí você teve toda essa trajetória, você chegou a voltar para o Brasil depois Sim. um tempo para fazer todo o seu processo, que foi aí que você me contou sobre esse pacto com Deus que você tinha feito. Nessa é a parte da minha personalidade, dos meus, como é que fala? As coisas que eu acho certo e errado, né? Não sei como qualificar isso. Eu estudei direito, sabe? Eu até acho que eu sou uma pessoa assim. Eu penso hoje em dia, né? Que se eu tivesse mudado para os Estados Unidos e alguém tivesse me informado que eu poderia ter ido pro exército, eu acho que eu deveria ter ido, porque eu sou bem assim, sabe? Tudo tem que ser certo, errado, errado. E aí eu vivi 6 meses legalmente, fiz tudo certo, eu consegui tirar minha carteira de motorista sem fazer falcatrua, consegui tirar meu social security sem fazer falcatrua, tudo porque eu falava inglês. Eu cheguei lá né, no escritório, falei que eu precisava ver uma conta do banco, precisava social, eles me deram. Fui tirar a carteira, mesma coisa. Aqui, documento, precisa disso, preenchi, eles me deram. A maioria das pessoas vão pelos canais, né, errados. Aí, eu comecei a viver essa 6 meses depois, o meu visto venceu, né? E eu fiquei nessa
ilegalidade. E não é uma situação, para mim, certa, entendeu? Você está no país vivendo ilegalmente, você tem que fazer tudo a escondido, mentir. E aquilo me incomodava muito. E no começo, nos primeiros anos, eu estava assim, mãe, era só o que eu fazia, trabalhar, ir para casa, voltar, pegar meu filho na babá, levar, era a minha vida, uma rotina bem ferrada. E eu tava me cansando. Eu falo assim, minha vida vai ser assim o resto da vida? Eu não quero isso para mim, porque eu não podia trabalhar em nenhum lugar, que eu não tinha documento. Então eu ia ser uma babá ou uma faxineira o resto da vida, né? E aí eu fiquei assim, né, pensando e vivi aquela luta 1 ano, 2 anos. Quando o Kevin tava com 8 anos, eu peguei e falei assim, realmente eu acordei de manhã e falei para ele assim, nós vamos embora pro Brasil. Decidida. Decidida. Vendi tudo que eu tinha, paguei todas as minhas dívidas, pouquinho dinheiro, $3.000 eu juntei e meti o pé. Porque eu não queria ficar legal mais. E nesse momento, antes de eu viajar, eu falei, Senhor, foi o pacto. Se você quer que eu viva nesse país, que eu esteja aqui, eu não quero ser mais ilegal. Eu não vou ficar aqui ilegal mais, não consigo. Já se passaram, eu fui, passei 2 anos, visitei o Brasil quando meu filho tinha 1 ano. Aí voltei, aí eu fiquei 5 anos sem voltar. Até hoje foi o máximo que eu fiquei sem ver minha família. Conheço pessoas que têm 20 anos que não vê sua família, que têm 20 anos que não vê o Brasil. Eu não me via naquele quadrado, sabe? Eu não me via. Eu pensava assim, meu Deus, se meu pai e minha mãe morrer, eu vou ficar louca aqui. Vou dar um surto, como é que eu vou embora? Então isso tudo vivia na minha cabeça o dia inteiro, até que eu falei, não aguento, vou embora. Aí, realmente, peguei a mala, fui com a mala e corri. Falei pra minha mãe, tô voltando. Aí cheguei e não tive problema nenhum. Logo eu arrumei emprego, meu filho foi à escola, foi maravilhosa, sabe? Me adaptei, assim, financeiramente, tudo bem. Mas veio a parte do mano a mano, do relacionamento humano. E eu sou carioca e minha família, a minha mãe se mudou para Goiás. Eu sempre tive muita dificuldade de morar lá. Morei em Goiânia 10 anos, mas a mentalidade goiana e a mentalidade carioca é bem diferente. Então eu tinha muitos conflitos. Era doido para sair de lá, porque você ir pra praia é 2.000 quilômetros de distância chegar numa praia. Você gosta da E praia. eu gosto, eu sou mesmo, eu tenho um retratinho quando eu era pequenininho, de 2 anos, que é lá no Maranhão, não tinha nem nada, era só a praia. Eu falei assim, sou eu até hoje, vou fazer 60 anos, já a mesma criança. Amo a praia. Aí, voltando, recapitulando, me volta aí onde que eu me perdi. Você foi para Goiânia e não se sentiu lá, porque você é carioca aqui. Aí eu comecei, não sei se você se lembra, na época do ICQ, tinha o ICQ. Sim. Aí eu dava aula de inglês, eu era professora de inglês lá. E uma amiga minha, ela tinha uma escola e me contratou, foi ótimo. Foi um tempo muito bom ser professora de inglês lá. Mas eu não conseguia me relacionar com as pessoas, sabe? Todos os meus amigos eram estrangeiros ou falavam inglês. E aí eu vivia no computador falando, era mensagem, né? Eu vivia falando com as pessoas e ficava só ali no inglês, sabe? Aí eu comecei a pensar, e meu filho se adaptou super bem. Ele entrou, eu não precisava voltar. Eu poderia ter ficado lá, sabe? Mas tinha uma coisa que me puxava. Aí eu tinha um apartamento que eu sempre tenho um plano B. Quando eu fui embora, deixei uma amiga minha morando no meu apartamento e falei pra ela, se acontecer alguma coisa e eu quiser voltar, eu preciso que você me receba, né? Aí ela me recebeu. E aí, então vamos só recapitular. Você estava em Goiânia. Fiquei 1 ano e meio. Ficou 1 ano e meio. E aí foi quando você fez o pacto com Deus. Foi. Aí eu falei, Senhor, se é pra me voltar, você vai abrir as portas. Você vai fazer o que for preciso, eu não vou precisar enganar ninguém, mentir, eu vou ter o meu green card, né? Que no caso é o que a gente almeja lá. E eu fui tirar o visto, eu tinha que tirar o visto primeiro, né? Porque eu voltei. E como eu já tinha vindo muitas vezes, podia ter sido negado, né? Falar assim, você vai morar lá. Aí quando você vai preencher a papelada do visto, não sei se você já fez isso, você tem que colocar o seu em profissão, o seu salário, aquelas coisas todas, né? Aí eu olhei pro papel assim, eu falei, não vou mentir nada. Eu botei que eu era professora de inglês particular, não tinha salário fixo, nada dessas coisas. Botei que eu estava morando com meus pais. E eu peguei um visto de 10 anos. Uau! Aí, quer dizer, Deus me deu a resposta, né? Mas mesmo assim, eu tentei ficar no Brasil. Fiquei 1 ano e meio. Ainda depois do visto? Depois do visto, eu falei assim, se a minha vida lançar aqui, eu não vou voltar para os Estados Unidos. Eu não era feliz, assim, não no sentido de... a vida americana eu gostava, mas essa parte de ser ilegal era muito, muito ruim. Eu não aceitava. Até hoje eu não acho que uma pessoa deva viver assim, até hoje. As pessoas até me criticam porque eu já fui, né? Sou contra, mas eu não fui fazer isso. Eu fiquei, né, ilegal. Aí eu voltei, falei, vou resolver minha vida toda, eu arrumei esse emprego e tal, mas eu não era feliz em Goiânia. Ela sabe, ela me conhece. E aí você lá em Goiânia, com esse processo, você
vai ou fica já com visto? Como que foi? Como que deu aquele start para você voltar para os Estados Unidos? Eu fiquei um ano. Aí eu conversando com essa minha amiga, né? Falando, talvez eu volte, talvez eu não volte. Aí eu peguei, eu falei pra minha mãe, olha, se for pra me ficar no Brasil, eu não posso ficar em Goiânia, eu não tô feliz, não fico feliz aqui. E aí eu pensei, eu vou fazer esse pacto com Deus, se é que é a vontade dele que eu moro nos Estados Unidos, eu volto para os Estados Unidos. Mas aí ele vai ter que se resolver. Ele vai ter que abrir as portas a minha parte eu fiz, né? Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu até foi outro milagre, porque eu cheguei em janeiro de 2001, quando teve as Torres Gêmeas, que caiu as Torres Gêmeas em setembro. Eu cheguei em janeiro. E eu não tive problema nenhum. Né, eu entrei, eu falei, Deus está comigo, né? Eu até pedi para babá do meu filho buscar ele, para ele não ir comigo, que eu tava com medo de não entrar, porque eles iam ver que eu tive um filho lá. Não deu problema nenhum. Entrei. Aí eu já senti que Deus estava naquele negócio, né? E aí eu fui e retomei tudo de novo. Eu peguei, você voltou para trabalhar, fazer tudo o que você fazia. Aí eu fui, aí já nesse tempo, porque o sistema lá nosso de estrangeiros, você trabalha ou de faxineira, aquelas diaristas que vai e faz, ou você pode ser uma pessoa que é uma família só. Você trabalha de segunda a sexta para uma família. Como eu era mãe solteira, a faxina não funcionava para mim, porque um dia a pessoa liga, não quero hoje, não quero amanhã, e eu precisava de um salário. Eu tinha que ter meu salário. Então eu me dediquei. Aí eu trabalhava para gente muito rica. Mas muito rica mesmo, aquelas mansões de 10 carros, sabe? Eles gostavam de mim porque eu dava, né? Fazia tudo o que era precisava e eu fui só crescendo. Eu fui ficando boa no meu negócio, entendeu? E aí eu fui e decidi que aquilo ali tava bom, né? Tava melhorando. Eu falei, Deus tá nisso. Aí passou, eu cheguei em 2 de janeiro de 2001, em junho de 2002 eu conheci meu marido. Na época era só namorado, né? Não tinha, quando eu conheci meu marido, eu nem tinha sonho de que nós íamos ser um dia casados. Ele é mais novo do que eu e eu era muito namoradeira, assim, nos Estados Unidos tem verão, a gente viaja, né? Sai pra praia, conhece pessoas, mas é só fling que eles falam, é um namoro de verão. E quando eu conheci ele, foi no verão. Aí pra mim era só um namorico de verão, aquilo ali ia ser legal. E a gente mora muito longe, 1h30 de distância. Ele toda semana ia lá, ia me ver e foi aumentando. Quando fez 6 meses que a gente tava namorando, ele falou que queria casar. Uau, que legal. E daí você de novo teve a certeza que Deus estava agindo. E aí eu tinha o pacto que eu tinha feito com Deus, era 2 anos. Esse foi 1 ano depois que eu conheci meu marido. Aí eu já sabia que tá. E ele fez, acho que 1 ano, quando fez 1 ano de namoro, ele me deu, né, o anel de noivado. E aí eu casei antes de dar problema, entendeu? Que era o pacto. Tudo deu certo. A partir desse dia, minha vida mudou para melhor. Nada mais foi aquela, né, você deixar de ser uma mãe solteira e hoje você tem alguém que te ajuda, que é diferente, muito diferente. E no meu caso foi ainda muito legal, porque o meu marido conheceu meu filho primeiro. Eu tinha uma amiga e a gente estava na casa dela, eu cheguei na casa dela para conversar com ela e ele estava brincando com o cachorro, meu filho foi conversar com ele e eu fui para casa dela. Então eles já se conectaram sozinhos, sabe? E eu tinha esse lance também, eu nunca levei namorado para casa, sabe? Meu filho era só se fosse mesmo uma coisa séria. Ele foi uma criança muito saudável, cresceu muito bem. Eu conheci uma família que me ajudou, que ela foi babá dele por 10 anos, meu filho teve a mesma babá. Porque eu era babá e eu via como as crianças são carentes. Eu tinha criança que escondia a chave do meu carro para mim não ir embora sexta-feira. Meu Deus. É muita carência que existe. Criança, eu sou apaixonada em criança por causa disso, que minha vida toda eu dediquei para criança. E aí eu pensava, não quero fazer isso com meu filho. Eu quero alguém que vai tomar conta dele, que ele não vai ter essa ansiedade, que a pessoa vai embora. Eles têm troca de babá, às vezes tem famílias que trocam de babás um ano, 4, 5 trocando vezes. de roupa, né? E as crianças ficam com receio, ela acha que você vai embora, que você não vai voltar, porque a outra foi, né? E eu não queria que meu filho sentisse isso. E Deus me deu essa graça, que eu conheci essa família, uma família portuguesa. E eles, assim, eles não tinham netos e tinham um filho da minha idade. Aí, parece que, sabe, eu abri a porta, o moço olhou meu filho, e eu tava nervosa, que eu não podia pagar igual as outras mães, né? Eu era solo. Aí eu falei, não, vamos conversar primeiro, tem que explicar. Ele, não, o menino fica aqui. Foi desse jeito, ele falou, o menino fica aqui, não se preocupe. E eles pegaram meu filho como se fosse deles e me adotaram também, porque
Se eu tava doente, ela andava na neve com prato de sopa pra levar que pra mim, você maravilhoso. entendeu? Se eu tava doente, ela falava, deixa ele aqui, deixa ele dormir aqui, porque eu não tinha ninguém, sabe, ninguém. A minha irmã estava passando um processo muito difícil e eu não tinha amizade com ninguém. A única pessoa realmente que eu conhecia era essa minha cunhada na época, né? E a família que eu trabalhei também era muito boa, ela conversava muito comigo, ela já era mais velha, eu tinha 24, ela tinha 39 anos, já tinha 3 filhos, então ela me ajudava muito conversando, sabe? E eu fui indo. Só que chegou nessa fase que era rotina, sabe? Eu tinha dinheiro, sabe? Eu viajei muito. Eu levei meu filho pra Califórnia. Eu tenho uns amigos de Goiânia na Califórnia. A gente foi pra Califórnia. Eu viajei muito, levei ele na Disney, tudo sozinha. Assim, né, mãe? Como meu próprio. Eu ganhava bem demais, sabe? Mas eu não tinha direção. Até que você encontrou o seu marido. Exatamente. E conseguiu. E voltei pro Brasil e vi que não era o Brasil mais. Hoje eu venho aqui. Eu amo meu país, nunca. Até eu custei a me tornar cidadã americana, porque quando você vai se tornar cidadão, você tem que jurar que os Estados Unidos é primeiro. Eu não queria fazer esse juramento, nunca quis. Aí demorei até que eu fiz. Mas eu amo o Brasil, só que é como se parece um quebra-cabeça que não encaixa. Sabe? Eu não me Você encaixo. nasceu brasileira, mas com o espírito americano. Exatamente. Não tem jeito. Então aí você se adaptou a Muito tudo bem. que vive lá nos Estados Unidos. Eu e não hoje gosto você... que fale mal dos Estados Unidos, porque, na verdade, quem foi meu marido foi dos Estados Unidos. Que aí tem aquele outro processo que eu fui ser mãe solteira, aí eu tive que pegar assistência até do governo para me ajudar, porque eu não tinha que ficar em casa, né? Você tem um bebê no hospital, você tem que voltar para casa. E eu tive a ajuda das pessoas que fazem esses projetos, que têm essas assistências, e me ajudaram muito. Eu não tive ajuda de pessoas brasileiras, entendeu? Tive pessoas de ajuda de pessoas americanas. E eles me ajudaram a desenvolver a minha vida, não ficar, né, naquele processo de pessoa imigrante legal que não sai debaixo da mesa, né? Maravilhoso. Agora eu quero entrar para a parte onde, daí você casada, já com o Kevin, que tinha quantos anos? Quando eu conheci meu marido, ele tinha 11. Aí nós namoramos 2 anos. Quando casamos, ele estava com 13. E aí você, depois que casou, você teve uma filha. Isso. E ela, eu quero que você conte já esse processo. Porque foi Você passou aí também por um luto, então compartilha com a gente um pouquinho dessa história. Pois é, aí que a minha vida, né, começou. Aí já foi exatamente como eu cheguei nos Estados Unidos. Tudo mudou, né? Aí nessa fase que eu casei, tudo mudou. Porque eu morava numa área muito urbana, que em Newark é assim mesmo o quintal de Nova York, né? É 15 minutos de Nova York. Então é tudo muito intenso, muito urbano. E meu marido é de uma área rural, da parte, sabe, de praia, tipo como se fosse Búzios, assim, da onde ele é. E aí eu me mudei, né? A gente fez qual vai ser, né? Um tinha que mudar. Aí eu falei, não, você já tem, né? Trabalho lá, fica lá, e eu me mudo. Eu era louca pra sair de Newark, nunca gostei de Newark. Assim, eu saí de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e fui morar no, sei lá, qual lugar ruim aqui. Em São Paulo, bem afastado, sim, né? Então, eu saí de um lugar maravilhoso e fui para um lugar horrível, sabe? Vamos dizer assim. Então, não gostava. E lá onde ele mora tem praia, é um lugar bonito. Aí eu falei para ele, não, a opção é a gente mudar para lá. Só que eu não conhecia nenhuma alma viva. Se ele virasse a cabeça e me botasse para fora... Eu tava frita, sabe? Mas eu fui. Com a cara e a coragem eu fui. Aí eu conheci um pediatra, que eu precisava de um pediatra, né? Conheci o pediatra e esse pediatra foi maravilha. Ele ficou meu amigo. Tudo que eu precisava, ele me ajudava, sabe? As informações que eu precisava, todo mundo que eu tinha que conhecer na cidade, né? Aquelas coisas, e fui crescendo. E eu moro numa comunidade maravilhosa. Até hoje eu moro lá. Nunca saí mais. Desde que você casou. Desde que eu casei. E você tá lá. Tô E lá. aí você tava lá com o seu marido, Meu já marido, casado, e com a sua meu vida filho, começou a isso. acontecer. Pois Você é, e começou a mudamos, trabalhar né? lá? Mudamos. Meu filho, ele estudava em Newark, e lá nos Estados Unidos você estuda onde você mora. Você não tem opção de escolher, a não ser que seja particular. Se é público, você tem que estudar. E ele teve que ser transferido, né? E a escola é muito boa, sabe? Ele se adaptou muito bem. Meu filho era atleta, então ele fazia esporte nos Estados Unidos. Esporte é uma coisa assim, né? Os Super atletas. incentivado, né? Ele se desenvolveu muito bem lá, sabe? Foi assim, upgrade pra nós. Pra mim, pra ele, foi realmente um upgrade da vida. A escola dele, pra você ter um exemplo, a escola dele, nos Estados Unidos, eles fazem música, né? Toda escola tem música, desde a 3ª série. E ele começou tocando trombone, tocou até a gente acabar o high school. Mas quando a gente se mudou, ele foi, né, o novo músico, o novo professor de música, foi se introduzir lá e o professor deu pra ele uma caixa de trombone, novinha. E ele levou pra casa. Aí ele chegou gritando, mãe, olha meu trombone. Eles me deram um trombone novo. O trombone dele que ele tinha que era todo desafinado.
Porque é aquela tal história, né? A classe mais baixa lá em Newark, eles não têm tantos recursos como a escola dele lá. E ele então se adaptou, eu não tive problema com ele. A cidade não tem como você não gostar, porque a gente saiu de uma coisa ruim para uma melhor, então você se adapta também. E eu comecei, aí eu tinha que trabalhar, né? Mas como eu fiquei grávida com 2 meses de casada. Eu casei em setembro. A segunda vez. A segunda vez. Eu casei em setembro e, na verdade, eu e meu marido, eu gostaria de dar um filho pra ele, porque eu tinha o meu, eu pensava, nossa, muito bom ter um filho, né? A pessoa viver sem um. Mas ele já tinha falado pra mim que se eu não quisesse, não tinha problema, que a gente já tinha um Kevin. Ele, meu marido, isso realmente foi um pai padrasto, sabe? Ele era pai. Aí eu não me cuidei, né? Fiquei naquela assim, eu sempre falava pra ele assim, eu vou fazer já. Eu casei com 38 e tive ela com 39. Então eu falava assim, se passar dos 40 eu não quero filho, né? E aí eu fiquei grávida com 2 meses, né? Tipo assim, neném de lua de mel que eles falam, né? Aí, no dia que eu fiz o teste mesmo, eu tava no banheiro e meu filho tava no quarto lá. Ele era louco pra ter um irmão ou uma irmã. Aí eu falei assim, ixi, né? Na hora que ficou vermelho, aí ele deu um grito, eu vou ter um irmão, eu vou ter um irmão. E ficou todo feliz. Então, ela veio assim, bem-vinda, sabe? Aquele bebê que todo mundo esperou. Até eu acho interessante, porque eu tive o Kevin sozinha no hospital. Fui eu que liguei pra ambulância, eles vieram me buscar, eu não tinha ninguém pra ir comigo. E com ela eu tinha o sogro, a sogra, minha irmã, minha mãe veio, minha outra irmã veio, tinha umas 10 pessoas no quarto. Tudo diferente do que você viveu, né? E eu até falava assim, nossa, com o Kevin foi melhor, porque eu não tinha nem dar peito eu podia, porque tinha tanta gente no quarto. Aí eu vivi as 2 experiências. E foi muito bom. A família do meu marido é grande. Então, sempre a gente tem muita coisa pra fazer. E ela cresceu, entendeu, com o irmão. Ele era apaixonado na minha filha, o meu filho. O Kevin. Ele tinha 14, ela era bebê, então chegava da escola, ficava com ela, tem milhões de fotos. Ele vivia com a Encore. E aí, só que quando ela tinha 5 anos, veio um diagnóstico sério dela no coração, que levou ela a uma cirurgia. Isso. Aí é que 2010, o ano de 2010, a minha vida completamente mudou muito, muito mesmo. A minha intimidade com Deus, eu acho que eu nasci espiritualmente novamente. A minha vida espiritual era aquela que eu ia à igreja, né? Vai à igreja, tem os amigos, convive e tudo. Mas eu não creio que eu tinha a intimidade que eu tenho com Deus hoje em dia. E nesse momento eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, assim, foi uma coisa muito rápida. Primeiro, ela começou com uma tosse, ela era muito saudável. Me entregaram no hospital 100% perfeita. Foi até um erro, né? E como eu tive ela mais velha, eu tive que fazer muitos exames que as mulheres mais novas não fazem, porque eles têm medo de Down síndrome. E ninguém detectou, né? Saiu do hospital perfeita, viveu 4 anos, não é um problema. Nesse inverno, ela teve uma gripe muito forte, estava toda assim, cheia de catarro, e eu falei pro meu marido, vou levá-la para tomar antibiótico. E o pediatra dela é o mesmo que ela nasceu, nunca mudou, sabe? Nunca teve outro... Então, ele já conhecia o coraçãozinho dela desde o parto. Aí, nesse dia, ele vira pra mim e fala, olha, Marcela realmente tá com muita congestão nasal e tudo, tem que dar um antibiótico, mas eu estou ouvindo uma coisa nova. Ele falou assim, eu tô ouvindo um sopro, né? Em inglês fala murmur, eu ouço murmur. Mas aí ele falou assim, eu acho que não é nada não, porque ela é bem saudável. Ela sempre foi ela é muito alta, acima da curva, né, que a gente fala. E ele falou, vai só pro desencargo de consciência, né, pra você ver o que tá. Aí eu marquei o exame, nem tava preocupada. Sabe o que você não tá preocupada? Ela fazia dança, fazia natação, nunca ficou com a boca roxa. Eu pensava que pessoa que tem problema de coração, né? Mas não tem nada a ver. Aí eu levei no médico sozinha, nem fui com ele, né? Marquei a consulta. Aí ele levou ela pro aquele eco, né? E voltou, e médico americano, eles são muito frios, né? Essa que é a frieza que a gente não entende, porque não é frieza, é o jeito dele ser. Ele chegou pra mim e falou, bem assim na lata, ela tem um buraco no coração do tamanho de uma moeda de 25 centavos, tem que ser corrigido e só tem 2 maneiras. A operação de peito aberto, ou então tem um aparelhinho que a gente tenta colocar que fecha o buraco. Quando ele falou operação de peito aberto, eu não escutei mais nada. Nada. Caí na cadeira assim pra trás e só imaginei minha filha sendo cortada, aquelas coisas loucuras, né? E a minha filha é muito bonitinha, ela não é porque ela é minha filha, não, ela é muito bonitinha, ela tem um olho azul, sabe? Assim, bem bonitinha. Eu falei, meu Deus, eu não vou suportar isso. Aí passou-se 1 ano para eles estudarem o caso dela, porque o buraco era grande, eles achavam que tinha que pôr 2 aparelhos e nunca tinha tido esse caso. Aí eu estudando com meu marido, estudando tudo sobre isso. Eu e ele estávamos pensando mais de fazer a cirurgia, porque já existia cirurgia, pessoas de 50 anos que resistiram à cirurgia. O aparelho começou nos anos 90, então só tinha 10 anos mais ou menos na época, assim, 20 anos. Aí eles também decidiram que seria operação que não dava para fazer o aparelho. Aí ela foi.
fez a operação, foi um tormento pra mim, porque eu pensava que antes, tipo, esse ano que eles estavam estudando, eu acordava de madrugada, aí era assim como se uma voz falasse pra mim, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, ela não vai viver, não vai conseguir, e eu, aquela, sabe, eu Muita acordava de preocupação, né? madrugada, sonhando, meu Deus, minha filha, como é que eu vou fazer? Até que um dia eu entrei num quarto, já tava assim no fim, a minha mãe foi pra lá, minha irmã mais velha foi, porque eu tava mesmo assim, estraçalhada. Aí eu entrei num quarto, eu não me esqueço disso. Um dia fechei a porta, me ajoelhei no escuro e falei: Senhor, se você vai levar minha filha, eu só quero força. Força, 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 porque eu não aguento mais lutar com essa incerteza, né, de saber se vai ou se não vai, se vai, se não vai, vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. Aí, naquele dia, menina, parece que um peso que tava aqui, trepado, saiu. Todas as coisas relacionadas com a operação dessa criança se desenrolaram assim, ó, num segundo. Eu precisava ficar num hotel pra levar minha mãe também e minha irmã, porque era na Filadélfia o hospital. Então a gente não ia poder ficar indo pra casa e voltando. Aí a gente não ia ter, eles falaram pra mim que era 6 dias que ela talvez ficasse no hospital. Como é que eu ia pagar 2 quartos de hotel pra, né, 4 pessoas? Eu tava procurando um lugar pra ficar, e aquela confusão. Daí tudo De desenrolou. repente, minha filha, existe aquela, sabe, o McDonald's tem aquela, existe a casa do McDonald's, né? E eu fui e liguei pra eles e contei a situação, né? Que eu precisava de quarto pra minha família também. Aí a minha filha não tomava banho de chuveiro, nunca tomava. Ela gostava de banheira, né? Lá nos Estados Unidos quase todo mundo tem banheiro. E eu precisava de um quarto que tivesse banheiro com banheira. E ele lá é de graça isso, né? Uma caridade. Ele não podia fazer uma exigência. Aí eu falei pro moço, expliquei pra ele, falei assim, olha, minha filha não gosta de tomar banho de chuveiro, vai me dar um mau trabalho. Ele falou assim, eu não posso garantir pra você que tem um quarto com banheiro, né? Ele falou, mas posso tentar. Outro dia de manhã, cedinho, ele liga. Olha, tem os 2 quartos pra você. Todos os 2 quartos tem banheiro. Tem banheira. Aí eu senti assim, nossa, Deus tá falando, e comecei. Aí veio o médico, falou pra mim, antes também um pouquinho, ele falou pra mim que existia 4 cirurgiões no grupo, e era pra me escolher. E eu não sabia, é porque existe o médico que não opera, né, que é o que a gente faz a consulta, e ele que manda pro Que é do cirurgião. cirurgião. Aí eu falei, o senhor escolhe, porque o senhor conhece eles, eu não sei nada. Ele falou assim pra mim, vou escolher a mulher, porque são 4, tem 3 homens e uma mulher. Como você tá muito, né, desesperada, a mulher é mais carinhosa, dá mais atenção. O homem, às vezes, vai lá, faz a operação, vai embora, né, é um business. Aí foi, me mandou pra mulher, e ele falou assim pra mim, faz uma entrevista com ela antes da operação pra você Fica mais. perguntar tudo que você quer perguntar, né? Ela vai te explicar tudo com calma antes da operação. Eu marquei, fui com meu marido. Sentamos exatamente numa mesa assim, conversamos. O nome dela é Fuller, o sobrenome é americano, né? Eu nem passava pela minha cabeça. Quando tava no fim da entrevista lá com ela, eu peguei umas fotos que eu tinha acabado de ir pro Rio e mostrei pra ela, olha, essa aqui é minha filha. Na hora que eu mostrei a fotografia, ela falou assim, é um Rio de Janeiro em português. Ela era brasileira, nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos 6 anos, a mãe americana e o pai brasileiro. E ela adora o Brasil, falava português. Aí eu já levantei da cadeira, fui dar um abraço nela. Aí parecia que Deus estava me dando uns beijos, assim, falando assim: olha, tô cuidando de tudo, não se preocupe. Mas foi uma loucura. A minha mãe é crente, daquela crente mesmo. Ela orou com ela lá no corredor do hospital, ungiu a mão da médica. Que médico que faz isso nos Estados Unidos? Nunca. Era Acho porque que em ela nenhum era... lugar. Não, foi tudo assim, excepcional, tudo era excepcional. Quando ela nasceu, esse pediatra que ficou meu amigo, antes de eu ter ela, ele ficou meu amigo. Aí ele que fez o parto. Ele tirou ela da sala e levou pra minha mãe, todo sujo de sangue pra minha mãe ver. Não fazem isso. Não fazem isso. Então eu via que realmente eu tava indo pro caminho certo. Eu tinha muito medo de fazer uma coisa no meu coração e me dar mal, porque eu já tinha o problema que eu fiquei grávida, assim, né? Sim. Eu segui meu coração, acabei me dando mal. E foi maravilhoso essa parte, assim, de ver Deus fazendo tudo. Na hora da operação, eu tava sentada na cafeteria comendo e eu tenho muita ansiedade, eu fico travada quando eu tô nervosa, não consigo nem falar. Aí eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu tô comendo. Eu não sei por que eu tô comendo. Ela falava assim, é porque você sabe que ela tá bem, o seu coração sabe que ela tá bem. E olha, a operação da minha filha foi perfeita. Ela não tem... Hoje em dia, ela tem um corte no coração porque ela sabe que ela teve a operação porque ela tem um corte. Mas ela não se lembra de nada, ela não teve nenhuma sequela. Ela viveu a vida completamente bem. Ela é atleta, foi cheerleader até no fim, sabe, do high school. Muito intenso esse esporte. Não teve nenhuma restrição depois da operação, como se ela tivesse
ficado normal, sabe? Maravilhoso. Vocês estão vendo que esse episódio é intenso, é com muita energia. E ainda falta muita coisa. E essa mulher tem muito o que contar. Mas, Márcia, eu quero que você... de tudo isso, né? A gente viu que teve muitos altos e baixos, mas muitas provações que Deus estava o tempo todo com você, te mostrando o caminho. E é isso que é muito importante, que quem está nos assistindo e nos ouvindo, que é importante que a gente sinta sempre, né? Exatamente. Tenha essa fé que isso faz a transformação e a mudança. Mas, infelizmente, nesse processo todo, você teve uma perda no meio do caminho, que foi a perda do seu filho. E como que foi isso que aconteceu durante a sua vida, né? E como que você conseguiu sobreviver em todo esse processo para depois você continuar a vida e seguir, principalmente com a sua filha, né? No seu trabalho. Como que foi isso? Pois é. O Kevin, meu filho, pra mim, ele não era só meu filho. Ele era meu marido, meu amigo, porque nós vivemos de 0 aos 11 só nós dois. Então, era uma intimidade, assim, de muito, uma áurea até, sabe? Era muito mesmo. O meu filho, pra mim, era tudo. Eu fiquei nos Estados Unidos por causa dele. Se eu não tivesse ele, eu tinha ido embora. E aí, quando ele tava com 18 anos, ele era muito inteligente, né? E foi aquela época de escolher faculdade. Ele teve 7 faculdades que ele aplicou. E eu, nessas da minha vida, eu já estava bem íntima com Deus por causa do que aconteceu com a minha filha, sabe? Eu estava buscando muito a Deus esse ano, eu busquei a Deus, assim, intensamente. Aprendi muitas coisas, né? Sobre sofrimento, que eu passei com a minha filha. E aí, com essa intimidade que eu tinha muito com o Kevin, a gente sempre foi muito assim, eu até brigava muito por causa da personalidade parecida, mas era muito amigo, eu e meu filho. Então, a vida sem meu filho, pra mim, é até assim, difícil de eu explicar pra você. E ele foi fazendo a preparação pra ir pra faculdade. E muitos pais lá nos Estados Unidos, eles falam que faculdade é pra festa, né? Eles vão pra faculdade pra se divertir. E eu queria muito que ele fosse pra um lugar que Deus determinasse, né? Porque eu não queria meu filho simplesmente em qualquer lugar. Orei, e ele aplicou pra 7 faculdades. Aí foi caindo uma por uma. Essa não deu certo por causa desse motivo, essa não deu certo por causa dessa, e uma que aqui ele queria, eles aceitaram ele, mas queria que ele fosse só porque lá é fall, spring, né? Outono começa as aulas, mas tem aula também que começa na primavera. Aí eles falaram que ele não podia ir no outono, mas eles tinham uma vaga para ele na primavera, ele não quis esperar. Aí ficou só a Universidade de Vermont. Vermont é um estado que são mais ou menos 5 horas de distância de mim, e ele ainda estava quase no Canadá, então eram 7 horas de carro, não dava para simplesmente falar, vou aí te ver. E aí ele começou em 2009, maravilhoso, sabe? Foi muito bom, a faculdade maravilhosa, e eu ia todo ano pra lá. E o Kevin estava muito bem, sabe? Aí geralmente eles moram 2 anos na escola. E aí eles pedem quando tá no 2º ano pra sair, porque vem outros, né? Vem os novos. E ele saiu da escola nesses 2 anos, foi até morar sozinho, arrumou um apartamentinho pra ele, tava super bem. E no fim, ele arrumou um amigo. Ele sempre falava pra mim assim, mãe, eu quero morar com esse rapaz, porque você vai gostar muito dele, ele é muito inteligente, é um menino realmente muito inteligente. Até que eles tentavam morar juntos, nunca conseguiam. Aí, nesse último ano da vida dele, eles conseguiram morar juntos, estavam morando juntos. E ele, antes dele se mudar pra lá, ele tinha uma namoradinha desde os 16 anos. E aquele namorinho que é igual o meu, eu via o namoro dele no meu aqui, sabe? Eles se amavam, mas não davam certo. E ela não tinha aquele amor. Sabe, você é mãe, você conhece quem ama o seu filho. E eu sabia que ela era só uma coisa temporária, mas ele era intenso. Pra ele, era a mulher da vida dele, era a mãe dos filhos dele, ele já via eles lá velhinho. E eu não via isso. Aí eu pensei assim, quando eles forem pra faculdade, vai separar, né? Não. Ela foi pra Virgínia, ele foi pra Vermont, longe pra caramba, e eles ainda se viam. E era um relacionamento muito ruim. Ela traía ele, aí ele ficava. Aí, por exemplo, 1 mês sem ir na aula. Aí perdeu um semestre. Aí ele começou com esses problemas de relacionamento a receber carta da faculdade falando que ele estava perdendo, as notas estavam abaixando e eles iam tirar a bolsa, porque é bolsa de estudos. E eu fiquei muito preocupada. Aí eu comecei a ficar preocupada, falar, meu marido não quer, tem que parar de estudar, porque vai perder. E ele, inclusive, perdeu o ano de formar. Os amigos formaram e ele, por essas, né, ficar atrasado, não formou. E eu conversei com ele, falei, meu filho, você tem que parar. Fui lá na faculdade, eles têm os conselheiros, tudo, sentei, nós fizemos uma entrevista, eu expliquei pra ela, falei, não, ele tem que parar, ele precisa organizar a vida dele, ele tá trabalhando e estudando. Aí eles concordaram, ela fez até um plano pra ele voltar no outro ano, né, como que ele deveria fazer, ele só faltava um semestre pra ele formar.
o semestre inteiro. Aí ele ficou sem estudar esse ano. Ele só estava trabalhando, ele trabalhava lá os rapazinhos são muito garçom, quando é novinho, né, tá na faculdade. Ele era garçom de um restaurante, o melhor restaurante que tinha lá. Inclusive, eu e meu marido fomos 6 meses antes de visitar ele, nós fomos no restaurante, comemos lá, a dona do restaurante sentou comigo e falou que ele era o mais novo garçom que ela tinha, que ele tinha 23 anos. Mas ela não pegava ninguém com menos de 30 anos porque são irresponsáveis. Mas que ela queria que eu soubesse que ele era excelente, sabe? Sempre eles elogiavam muito meu filho. Aí ficamos, isso foi em abril. Em julho ele perdeu esse emprego, não sei muito bem o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei muito bem. Ela até nem contactou comigo mais, esse pessoal. E ele veio para casa em agosto e eles não estavam muito bem, não, sabe? A gente teve um arranca-rabo muito feio, nós dois, porque eu tava achando ele irresponsável, ele não tava me ligando, eu ligava, ele ficava dias sem ligar e depois ligava, sabe? Tava assim, ele não tava bem. E a gente ia viajar nesse mês de agosto, eu, meu marido e a minha filha, e a gente tem um cachorrinho. Aí eu falei pra ele, você quer ficar com o cachorro? Porque a gente precisa arrumar alguém pra ficar com o cachorro, mas você tem que vir aqui buscar o cachorro. Ele falou assim, sim, eu vou buscar o cachorro. E a gente ia viajar sábado, e ele disse que ia buscar o cachorro na terça, ia ficar lá. Ele tinha que arrumar o carro dele, tinha que fazer algumas coisas. Eu falei, vem pra casa, fica aqui até a gente viajar, depois vai embora. Aí ele veio. No dia que ele chegou em casa... Não, ele passou 2 dias falando assim pra mim, eu tô indo hoje. Aí ele não chegava. Aí foi na quarta, eu tô indo hoje, aí ele não chegou. Aí na quinta que ele veio, eu já tava assim, ó, estourada, que eu tava achando que ele não ia vir, que eu ia ter que arrumar outra pessoa pra arrumar pro cachorro, né, aquela coisa. Aí quando ele chegou, eu saí, ele deitou na cama lá e eu saí. Eu não sei o que aconteceu com ele, ficou com raiva de mim, falou pro meu marido que ele ia embora, que a gente não gostava dele, que eu não gostava dele, aquelas coisas, né, de rapaz. E eu tava muito chateada, sabe? Aí quando eu voltei pra casa, meu marido ficou me enchendo o saco, falando assim, olha, você vai perder seu filho, o Kevin vai embora, e não sei o que, ele tá falando que a gente não gosta dele, né, todo preocupado. Aí eu falei, isso é coisa de menino, se quiser ir embora, vai. Vai mesmo. Mas eu não tava assim, né, com aquela pensando nada na minha cabeça, sério. Aí nessa noite, que teve essa briga, ele tava dizendo que ele ia embora no outro dia, ia dormir lá e ia embora no outro dia. Eu fui dormir com o meu marido, ele tava assim, um quarto aqui, o da minha filha e depois o meu, ele tava aqui. Aí eu fui dormir, eu sempre tive algumas coisas que Deus me mostrou na vida antes, momentos que Deus me mostrou e que eu precisava orar por uma pessoa, sabe? Às vezes eu ia dormir, aí não conseguia dormir, eu falava, ai meu Deus, o que é? Sempre aparecia alguém pra me orar. E nesse dia, eu fui dormir e não conseguia dormir. Era a mesma coisa, vir pra lá, vir pra cá, vir pra lá. Até que eu sentei na cama e falei assim, então, já que não é pra mim dormir, né? Então eu vou ficar acordado. Você me fala aí o que é que você quer que eu ore, que eu vou esperar. E comecei a orar para meus sobrinhos, um monte de gente, orando, e nada dava aquele clique, né? E de repente, Vivian, eu vi assim, como se você tá na minha frente. Eu vi aquele... Quando eles põem, a pessoa morre, eles põem naquele saco do ML, né? Eu vi o fecho subindo até chegar no rosto. E era meu filho. E ele estava morto, não estava vivo. Aí eu bati assim, a mão no meu marido, do lado assim, sabe? Normalmente ele ia falar pra mim, o que é que você quer? Vai dormir, né? Não, eu falei assim pra ele, David, eu tive um pressentimento muito ruim com o Kevin, eu preciso orar. Vamos orar? Aí ele levantou da cama e falou assim, vamos. Não foi uma atitude normal dele, sabe? Mas aí eu fui pro quarto, lá onde meu filho tava, peguei, acordei ele, falei, Kevin, meu filho, eu queria orar por você deixa? Aí ele, sim, mãe, olha por mim. Sei que eu orei, menino, umas 2 horas por essa criança, falei tudo que eu pensava, Deus abençoe isso, abençoe aquilo, até doença, eu orei por ele, sabe? E meu marido disse que nunca viu eu orar daquele jeito, falou assim pra mim, que ele tava pensando assim, nossa, tá acontecendo, e eu orei assim há muito tempo. Mas eu me lembro bem, no último minuto da oração, eu botei a mão no peito dele e falei assim, Senhor, eu te conheço, eu sei quem você é. Se apresenta pro meu filho. Se ele não te conhece como eu te conheço, mostra pra ele, né? E ali terminei a oração, ele dormiu, eu fui pra cama, passou. Mas quando eu vi ele morto, eu não achava que aquilo era real. Eu achava que aquilo era tipo um aviso, uma coisa, não, sabe? Não era a morte. E eu comecei a orar por ele, orar. E ele voltou pra casa. Muitas coisas aconteceram nesse fim de semana, que eu não vou entrar em detalhe, que é muita coisa. O carro dele quebrou, aí depois arrumou. Vamos direto, porque exatamente, senão a gente não consegue. Aí ele voltou pra lá e eu tive paz nessa época. Isso já era o fim de agosto. Aí, setembro, eu orei muito, fui muito à igreja, orava pra Deus, se alguma coisa estava ruim com ele. Aí, em novembro, é o Thanksgiving, eles vêm pra casa, né? Da faculdade, veio pra casa, aí ele veio.
E ele estava morando com o rapaz que estava ainda na faculdade, ele que não estava estudando. E ele veio e ficou comigo no fim de semana, nós fomos na igreja, ele foi no altar, chorou, sabe? Tava bem assim, quebrantado, que eu digo. Quando foi na segunda semana de dezembro, a minha filha, pelo cheerleader, ela tinha muita competição na Flórida, as competições são lá porque é quente. E é competição nacional, coisa séria, né? Que é até ESPN. Aí eu falei pra ele, ó, eu vou pra Flórida, se você precisar de mim, né? Estou na Flórida, você me procura lá. Aí ele me ligou nessa manhã e falou assim que estava na sala do counselor da faculdade, que ele estava fazendo lá, né, os ajustes para ele voltar a estudar, mas que ele precisava falar comigo, que era daqui a pouco ele ia me ligar. E eu tinha tido um episódio muito louco a noite anterior, eu já tive ataque de pânico, sabe? Muito, quando eu era novinha. E nessa noite me deu um ataque de pânico e eu chorei, liguei para uma amiga minha, ela orou comigo. E eu falei, quando ele me ligou, eu ajoelhei no chão, falei assim, Senhor, o que o Kevin que for me pedir, eu vou dar para ele, não vou brigar, não vou discutir, eu não sabia o que era, né? Aí quando ele me ligou, ele falou assim, ai mãe, o meu carro, meu amigo foi usar meu carro, estacionou num lugar errado e aí a polícia levou meu carro e agora eu tenho que buscar meu carro e eu tenho que pagar o maior dinheiro porque eu tenho multa. Eu falei assim, ó, seu cartão, eu tinha dado no cartão, eu falei, seu cartão tá com o David, você liga pra ele lá em casa, ele te dá o cartão, você vai lá e resolve o seu problema. Aí ele começou a gritar, ai mãe, obrigado, mas pensou que eu ia brigar com ele, eu não briguei nada. Aí foi desse dia da vida dele foi mais 2 semanas. Aí ele voltou para casa, passou o Natal com a gente, foi o Natal mais maravilhoso. Ele trouxe presente pra gente, sabe? Fez aquela assim, chegou em casa no horário da comida, coisas que nunca acontecia. Eu assisti 2 filmes com ele. Foi assim, eu falava pro meu marido assim, nossa, o que tá normal, voltou normal aquele rapaz, né? Aí ele falou pra mim assim, mãe, eu tenho que ir embora, porque a casa que a gente vai estar morando foi vendida e o novo dono quer aumentar o aluguel e a gente não pode pagar mais. Então eu vou ter que procurar outro lugar. E o rapazinho estava com a família dele em Massachusetts. Ele falou, vou deixar o Tony lá e vou sozinho voltar para fazer isso. E eu pedi pra ele, passa ano novo aqui, passa ano novo. Ele falou, não, eu vou. Aí ele foi embora no dia 27. Quando foi no dia 31, eu fui para Nova York ver a bola cair lá no Times Square, né? Mandei vídeo para ele falando que seus pais, onde que estão, tudo, a gente conversou. E as últimas palavras que eu falei com ele foi, eu te amo, e ele também. Aí ele falou, amanhã eu te ligo. Isso já seria o dia 1º, né? Quando chegou o dia 1º, nós passamos de Nova York, eu fiquei lá andando na rua, esqueci de ligar para ele e ele não ligou para mim. Quando cheguei em casa, de noite, falei, amanhã eu vou ligar pro Kevin. Quando foi de manhã, eu acordei, não sei te explicar. Eu senti uma coisa muito estranha, uma coisa assim negativa, uma coisa como se estivesse me encobrindo assim. E eu olhei pro telefone e falei assim: nossa, eu não falei com o Kevin ontem, vou ligar pra ele. Aí eu liguei, ele não atendeu. Eu sei que ele já estava morto, porque o telefone tinha parado de falar ali. Aí eu comecei a ligar, não conseguia falar com ele. E era sexta-feira, sempre eu pegava ele na rua de noite. Eu ligava e falava: ó, quero falar com você. Eu sabia que ele estava em alguma baladinha. Nessa noite eu liguei e ele não respondeu. Aí eu falei: anda, me responde, eu vou ligar pra polícia, não me responde. Ele não respondeu, aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Aí nós, no outro dia de manhã, tentamos ligar para esse rapaz, até que a gente conseguiu 2 horas da tarde, ele mandou alguém no apartamento. Mas assim, nada passava na minha cabeça, nada disso não. Achava que ele tinha saído com a namorada, deixou o telefone, aquelas coisas assim. E meu marido falou pro rapaz assim, ó, a minha mulher tá muito nervosa, manda o Kevin ligar aqui em casa, porque já passou da hora. Aí foi, e nunca mais ouvimos nada. Isso foi umas 2 horas da tarde. Quando foi de noite, eu tava procurando no Google, assim, o que fazer quando a pessoa some, né? Aí eu falava assim, procure os amigos, nunca é muito tarde, tipo assim, faça rápido, né? Deu lá umas instruções, aí de repente toca a campainha na minha casa. Eu moro numa casa que é na beira de um lago, ninguém vai lá, porque tem que descer o driveway, assim, é escuro, a pessoa pensa que é... E aí 10 horas da noite toca a campainha. Aí eu nem levantei, né? Eu fiquei na cama assim, meu marido tava dormindo no sofá, a hora que tocou a campainha, ele gritou, o que que é isso? Eu falei, não sei, eu não tô esperando ninguém, você tá esperando alguém? Ele falou, não. Aí ele foi abrir a porta, quando ele abriu, ele gritou, né? A polícia. E lá nos Estados Unidos a gente sabe que quando vai 2 policiais, é porque morreu. Porque a polícia não vai avisar que a pessoa tá no hospital, entendeu? Aí era 2 policiais. Aí eu já sabia. Aí, quando eu olhei eles na porta, eu já virei a cabeça e eu falava, vai embora! Sai daqui, eu não quero ouvir, eu não queria ouvir aquelas palavras, né? Aí meu marido estava chorando muito, a minha filha viu tudo isso, com 9 anos, ela viu essa cena toda, e eles pegaram, finalmente falaram que tinham encontrado meu filho morto no apartamento dele. Quando se encontra um 23 anos morto no apartamento, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Overdose, né? Não tem nenhum outro ser humano que não pensa a mesma coisa. Aí eu já gritei logo, falei, foi overdose? Aí eles falaram, não, minha senhora, não foi droga. Aí eu falei, mas como? Então ele se matou, né? Comecei a falar, ele se matou, e brigando, gritando, e empurrando eles pra fora, sabe? Eu tava bem assim, atacada. Aí eles falaram, não, também não foi suicídio. Aí eles falaram, senta aqui, né? Tentaram me acalmar, senta aqui. Aí eles falaram assim, a senhora precisa ligar pra Vermont
que eles que vão explicar. Nós só viemos dar notícia. Só tem que ligar enquanto a gente está aqui. Aí eu liguei, aí eles foram me contar que acharam meu filho e ele estava, não falaram que era assassinato, não falaram assim, ele estava sangrando pelo nariz. E achava que quando acontece isso, ele falou, eu tenho muita experiência com isso, né? Já vi muitas pessoas mortas e geralmente isso acontece quando tem uma hemorragia cerebral. Aí eu comecei a achar, ele falou que talvez foi um aneurisma, alguma coisa, né? E eu comecei a achar que a Rebeca teve problema no coração, talvez ele tinha um problema e eu não sabia. Passei a noite inteira pensando todos os cenários, menos assassinato. Aí eles pediram pra mim não ir, porque eu queria pegar um avião e ir pra lá. Ele falou, não vai, seu filho tá no Instituto Médico Legal, tá fechado, é sábado à noite, não tem como eu levar a senhora lá. Então é melhor só ficar com a sua família até amanhã, nós vamos marcar uma autópsia e aí nós vamos saber o que aconteceu com seu filho. E eu ali, né, aí me falaram pra mim, meio-dia do domingo eles iam me avisar depois da autópsia. Aí eles me ligaram, aí ele falou, já sabemos o que aconteceu com seu filho. Eu falei, ele falou assim, a causa da morte foi um tiro na cabeça. Aí eu falei, tiro na cabeça. Aí eu falei, então ele se matou, vocês não queriam me falar que ele se matou. Aí ele falou, não, minha senhora, agora, desse momento, a partir de agora, não vou mais poder falar com a senhora. Este caso agora foi determinado que é um homicídio e nós vamos mudar tudo. Agora tem que voltar para o apartamento dele e refazer a investigação toda. Aí ali minha vida, né, se despedaçou. Eu não sabia como. Se você conhecesse meu filho, Bibi, ele é a doçura em pessoa. A doçura mesmo. Sabe aquele rapaz que tira a roupa para um mendigo, dá dinheiro? Nunca tinha uma pessoa que podia odiar aquele menino. Então foi muito difícil para mim até aceitar isso. Mas aí foram 2 anos e meio de não saber nada. A investigação foi indo. Teve 35 detetives no caso dele, FBI. O DEA, que é de droga, o ATF, que é de arma. E eu não sabia, eu falava, gente, meu filho é uma pessoa comum, o que tá acontecendo? Né? Quem que é que tá acontecendo? Aí se desenrolou a história lá, diz que ele conheceu um rapaz 6 meses antes dele morrer, e ele conhecia, todo mundo era meu melhor amigo. Até quando ele, no enterro, as pessoas passavam por mim e todos falavam assim, é meu melhor amigo, meu melhor amigo. Eu não entendi aquilo, né? E aí eles, durante esse rapaz mexer com droga, eles acham que foi alguma coisa de droga, e aí ele foi lá e matou meu filho. Ele bateu na porta, ele abriu a porta, ele deu um tiro no rosto dele e foi embora. Oh, meu Deus. Bom, aí dessa parte começou uma outra experiência minha com Deus, né? Que eu fui sobreviver à morte do meu filho. Bom, Márcia, é uma situação onde que eu não tenho nem palavras para dizer, mas a única coisa que eu tenho para te dizer é sinto muito, muito mesmo pela sua perda e por todo esse processo desafiador que você viveu. Mas eu sei que, por mais que muitas coisas a gente acaba não tendo as respostas, e como você disse, né? A gente, por mais que a gente tente conhecer a fundo, né? Tudo, a gente nunca vai ter as respostas que a gente gostaria, mas de uma certa forma, a história do seu filho ganhou aí uma repercussão internacional, porque veio um processo depois, que você pôde ajudar através da história dele outras pessoas ali, que você esteve na capa de New York Times, na CBS News, e aí você ajudou através de toda a história de tudo que seu filho foi para você, ajudar outras pessoas. Verdade. Sim. O que aconteceu foi porque, quando ele foi para a faculdade, ele tinha 18 anos e essa parte das bolsas, de tudo que a pessoa ganha, não inclui o dormitório. Todo mundo tem que pagar o dormitório. E aí ele precisava de fazer como é que se diz? Um crédito educativo, né? Para ter o dinheiro para pagar o dormitório. E aí eu assinei, eles dão muita assistência lá de explicar as coisas pra gente. E aí veio essa empresa falando que era do estado de New Jersey e que eu poderia fazer, né, o crédito e eu assinava e ele recebia o dinheiro. Aí eu fiz. Era somente $9 mil por ano. Por uma escola para você morar, é muito barato, né? Aí eu falei, não, claro, vou assinar. Eu estudei direito, eu não sou idiota. Eu sabia que eu estava sendo fiadora do meu filho, que eu ia ter que pagar se ele não estivesse, não pagasse. Aí, quando ele morreu, a minha cunhada, por acaso, estava trabalhando como advogada, ela foi muito sentida, pegou a papelada e falou que ia escrever para um político lá nosso, para ele interferir nesse caso. E eu estava, né, destroçada lá, chorando, e ela estava cuidando dos meus papéis. Aí até que um dia ela falou que ele retornou, que sentiu muito e falou que ia, né, dar uma intercessão lá com eles. Falou lá com eles me mandam uma carta descarada falando, seu filho morreu, sinto muito, mas vai ter que pagar. Aí eu fiquei muito chateada, botei no Facebook, falando assim, se você morrer em Nova Jersey, saiba que mesmo morto você tem que pagar a faculdade. E botei a carta. E deixei, passou dali umas 2 horas, eu vou no meu Facebook, tá viralizado isso. Aí, fazer uma história longa, curta, eu recebi um convite de uma jornalista para fazer a matéria, porque outras pessoas estavam passando a mesma coisa. Muitas mulheres me ligaram falando que elas tiveram que pagar do filho morto também. Isso é ridículo, né? Você pagar uma dívida de educação para uma pessoa que morreu, que não vai estudar. Aí,
E eu fiquei muito chateada porque eu fiz um plano, eu paguei todos os juros dos anos que eles estavam na faculdade, eu não dei prejuízo para eles. Então eu achava que ele morreu, eles iam falar assim, olha, ele pediu 18 mil, eu paguei uns 10 de juros. Eles iam falar assim, paga 5 mil aí, morreu Bahia, ele tá morto, né? Não, falaram para mim que eu ia ter que fazer os pagamentos. Fazendo esses pagamentos, os 18 mil que ele pediu ia virar 40. Por causa dos juros. Aí eu fui, né? Falei, não, isso é injustiça. Aí eu conversei com ela, e quando eu conversei com ela, ela falou que tá fazendo uma matéria. Mas era um jornalzinho online, não era nada grande. Aí quando chegou, na época, já que ela tava com a matéria pronta, ela falou, olha, o meu editor é amigo do editor do New York Times e eles querem a sua matéria. Aí eu falei, o quê? New York Times, né? Ela falou, mas ainda tô terminando a matéria, tem que entrevistar outras pessoas, te ligo depois. Aí ela falou, se mandar um fotógrafo, pode? Falei, pode. Aí ela me ligou e falou, vai sair mesmo, vou mandar o fotógrafo. Mandou o fotógrafo, tudo. E eu achando que era, né, bobeirinha. Aí, quando foi no fim, ela falou assim, Márcia, a matéria vai sair no New York Times, na Metro Section, que é no meio, só quem lê os nova-iorquinos. Eu falei, então tá, assim, eu até acreditava. Aí, passou 2 dias, ela me liga e fala assim, você não acredita, vai sair na capa. Aí eu falei, mas vai sair na capa online, né? Ela falou assim, não, vai sair na capa print. Aí, tá lá eu. Sabe que dia? 4 de julho de 2016, que é o dia que todo mundo lê o jornal. Foi a 5ª matéria, lembra do Twitter, né? Que tinha aquelas matérias do dia? A minha foi a 5ª mais falada no mundo. Aí eu comecei a receber telefonema assim, era Canadá, Austrália. E todo mundo querendo que você ajudasse eles a esse processo. Eles estavam querendo saber o que era que estava acontecendo, como que estava cobrando de uma mãe que o filho morreu esse dinheiro. Aí todo mundo ficou aquele debate, né? Os que são a favor, os que são contra, aquela coisa. E eu achei ótimo, porque eu não sabia aquela história da voz. Nós estamos conversando aqui, eu estou falando, né? Eu estou botando a minha voz. E as pessoas, ninguém comentava, porque é dívida. Aí as mulheradas começaram a falar comigo e eu falei, esse negócio é sério. Aí a menina falou, existe vai ter uma audição, uma audição não, como é que fala? Vai ter uma coisa no Senado, você pode ir lá falar a sua história, certo? Aí eu fui. Aí a parte que eu fiz faculdade, sem me falar, né? Falei com senadores na frente, é mesmo assim, uma audiência no Senado. Aí eu fui, só falei mesmo assim, olha, meu filho estudava, foi pra escola, morreu e agora eles querem que eu pague. Vocês aí têm que resolver o que se é certo ou se é errado. Falei desse jeito. Aí eles me abraçaram até, sabe? Todo mundo acha essa história ridícula, né? O que eles fizeram comigo. Aí eles fizeram uma nova lei. Naquele dia mesmo, eles escreveram uma nova lei e falaram para mim. Aí eles fizeram a proposta da lei que qualquer um que morre na faculdade nos Estados Unidos, os pais não pagam mais. Aí passou 1 ano, essa lei foi para o governador e ele assinou. Aí não precisa, quem morre não precisa mais. Quer dizer, meu filho transformou a lei do Estado. Então é a lei Kevin que a gente pode dizer. Pode dizer. Então a lei do Kevin hoje ajuda muitas famílias que ficam desoladas. Exatamente. A ter aí uma solução. E que, infelizmente, foi numa tragédia, né? Mas que você pôde ajudar muitas famílias. E olha a importância dessa voz. Pra gente poder usar a nossa voz para ajudar outras pessoas. Exatamente. Desde o começo, graças à sua voz, ali de falar inglês, conseguiu fazer toda a transformação da sua vida. Exatamente. E aí você, com a sua voz, com a sua potência, se reuniu com mais um monte de mulheres. Exatamente. E por isso que a gente se conectou. Estamos num devocional juntas, a temporada Mulheres de Impacto, onde somos 365 mulheres dando a nossa voz para apoiar outras mulheres, como você fez no caso do Kevin. O que é ser uma coautora de Mulheres de Impacto? E o que esse projeto está representando para você? E o que você deseja plantar no coração de todas essas mulheres, Márcia? A perca do meu filho me deu uma intimidade com Deus que eu acho que não são todas as pessoas que têm. Porque para você sobreviver isso, você tem que ter muita fé. E essa fé eu quero passar para você, passar para ela, passar para ele, passar para todo mundo. Porque a minha história não sou só eu, existem outras mães que perderam seus filhos e também, se elas ouvirem a minha voz, como eu ouvi de outras, elas vão saber que elas podem continuar também. Então, quando eu perdi meu filho, eu peguei muito de outras, sabe? Tinha uma que estava com 11 anos na frente, outra com 3 anos, outra com 10 anos, e eu via que elas resistiam, que eu podia resistir também. E hoje eu estou 11 anos nessa jornada, que é uma jornada que não acaba. E eu quero passar isso, que Deus, Ele não tirou meu filho, a minha vida não foi destruída. As consequências da vida são, a morte é uma delas. Cada um de nós vai morrer um dia. Então eu quero viver a vida hoje.
não tem amanhã pra mim mais, é hoje. E eu quero que as pessoas se sintam assim, se vejam que se eu consigo, elas podem conseguir. E esse livro foi um presente de Deus, porque eu já queria falar, mas eu não conseguia. Onde que eu vou? Com quem que eu vou falar? E caiu no meu colo. Fui convidada e estou amando. Assim, a Lari é uma pessoa que... É ela que teve a ideia do projeto. E me conectei com ela muito bem. As mulheres todas têm cada uma história mais linda do que a outra. Eu estou louca para ler o livro inteiro. Eu também. Mas a gente tá aqui nos bastidores com quem te convidou no projeto, né? Exatamente. A minha linda, maravilhosa mentora, Belkis Lucas, a rainha do network, está aqui comigo. Foi ela que me trouxe. Ela que me introduziu para a Lari. E nós somos amigas por 40 anos. É uma amizade muito linda, sabe? Ela conhece mesmo a minha história. E participar disso com ela está sendo um intenso. Nós estamos juntas, estamos no hotel juntas. Estamos, assim, eu não conhecia São Paulo. Eu sou carioca, né? Tem aquela coisa e eu tô amando. Estou adorando tudo. E graças a Bel que nos conectamos, que conectou. maravilhoso, E outra, né? amanhã vai ser um dia maravilhoso. O lançamento desse livro vai ser a coisa melhor do mundo. Eu acredito que vai ser excelente. Olha, eu tenho certeza, Márcia, que aqui, graças... Um pouco do que a gente trouxe. Tem muita coisa pra gente compartilhar ainda, mas vai ficar pro próximo episódio. A gente vai fazer ele, você lá nos Estados Unidos e eu, pra gente vai ter a continuação, gente, desse episódio. Tem a Márcia empresária, tem a Márcia empresária, mas o bom é que a gente já fez o esquenta de tudo. É muita coisa pra se falar. Essa mulher é muito intensa e não podia ser diferente, né? Não. Mas é importante que você tá dando a sua voz hoje pra todas essas mulheres saberem que sim, tem todo o processo, é desafiador, mas a gente, quando tem fé, a gente vai conseguir. Então, pra gente finalizar esse episódio, eu quero que você, e peço, né? Quero não, né? Eu peço do fundo aqui do meu coração que você compartilhe uma mensagem final pra todos que estão nos assistindo e nos ouvindo de tudo que a gente tá falando aqui, pra que eles sintam aí no coração toda essa fé que você tem. Eu quero compartilhar que, realmente, o que eu tenho vivido na minha vida, que eu tenho aprendido na minha vida cristã, é que esse corpo é a carne, ele não vai para o céu. Não vai. E nós, seres humanos, a gente não quer proteger muito a nossa carne e se esquece do espírito. E hoje eu vivo mais no espírito, entendeu? Eu estou aqui com você, mas eu quero ser sua amiga mesmo, eu quero amor, eu não quero diferença, eu não quero coisas ruins. E o ser humano, ele tem a tendência sempre de levar aquela dor para o lado negro. Eu conheci mães que não saíram do luto. E existem muitas coisas boas na vida, muitas. Meu filho, se ele pudesse chegar aqui hoje, eu tenho certeza que ele ia falar: mãe, eu estou bem. Continua. E a minha vida, para mim, é servir ao próximo. Eu vivo, hoje em dia, não vivo para mim. Eu estou aqui porque eu acho que Deus me trouxe aqui. A minha palavra está aqui para vocês, é essa: você não desista de Jesus Cristo, não desista. Pode vir a morte, pode vir a dor, pode cortar um braço, pode, sabe, uma coisa horrível acontecer com você, mas não desista, porque Ele não prometeu que a gente não teria problemas no mundo. Ele prometeu que Ele estaria com a gente o tempo inteiro. E eu agarrei isso. Ele está comigo o tempo todo. Eu não preciso me preocupar. E nem você. Maravilhoso. Muito obrigada por ter você aqui no Obrigada a você, porque Cast. eu sou muito feliz de ter feito esse podcast com você, porque nós nos conectamos muito bem desde o primeiro dia. E você é uma pessoa, assim, que eu sinto que é muito, tá fazendo, crescendo, porque está espalhando, compartilhando a história de muita gente. Gratidão. Dando a voz para muita gente. Gratidão mesmo do fundo da minha alma. E antes da gente finalizar, eu preciso te dar um presente do nosso apoiador aqui, ó. Que é a Sweet Cake, trouxe pra você, deixou essas guloseimas aqui. Que delícia! Ó, pra Vou gente dar uma mordida aqui. Dá uma mordida. Então, muito obrigada, Sweet Cake, por nos proporcionar aí essas doçuras no nosso episódio. Logo eu que amo. E também quero agradecer o Tony, que tá aqui nos bastidores, que é o dono desse espaço aqui. Aqui é um hub, tem o estúdio de podcast, tem a gráfica, tem o coworking. Então, se você quiser conhecer o espaço, tá na Rua Pascal, 913, no Campo Belo. Vem aqui, ele entrega para todo o Brasil a parte de gráfica, mas vem aqui gravar também o seu podcast, o seu treinamento, o seu curso. Ele vai te receber muito bem. Quero agradecer mais uma vez, Márcia, a oportunidade por a gente estar aqui juntas. Você vai me visitar lá nos Estados Unidos? Vou com certeza. A gente vai fazer muitas coisas juntas aí. Bel, muito obrigada por você estar aqui conosco. Tony, também muito obrigada por você estar aqui me ajudando nesse projeto. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas antes, Márcia, de eu me despedir, deixa como que as pessoas chegam até você, como que as pessoas podem se conectar com você. Eu tenho meu
Instagram pessoal, que é Márcia de Oliveira Longinete. E eu tenho um Instagram dedicado ao meu filho, que é lá que vai crescer. Se eu quero desenvolver, ajuda. A gente faz todo ano uma bolsa de estudos para estudantes da escola dele. E eu quero desenvolver, né, com o livro do impacto, eu quero dar o lucro do livro para essa bolsa de estudos e crescer daí uma... Como é que se diz? Uma ação social, realmente, sabe? Para Do Kevin. mães que E qual que é o Instagram dele? É a Sunrise for Kevin. A Sunrise for Kevin. Eu vou deixar aqui para vocês acompanhar. Então, todo mundo conectado agora. E obrigado de novo por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada e a até você. o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!